vocês daqui a Aham, pouco. Ah, pode falar. beleza. Desculpa aí, pode falar. É porque ao ver de novo o plano de aula, né? Tinha atividades assim, atividades sincronas e assíncronas. Aham. Aí parece que teve uma atividade síncrona dia 11. Dia 11, É, tá 14. escrito aqui, semana 2 dia 11 Ah, de não, não, agosto. é permanência. Ah, Provavelmente é tá. permanência, é terça-feira, tá? É Hum, que as terças tem permanência da 1h50 às 3h30. hum, Aí eu abro uma sala daí nesse horário daí fica aberto ali, eu deixo horário lá nos avisos daí no Moodle. Não sei se você chegou a entendi. ver daí. Acho que era Hum, isso daí, né? só um minuto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para o senhor aqui. Eu vou apresentar minha tela para o senhor ver. Essa parte aqui de atividades assíncronas. Aqui. Ah, não, não. Ah, não, porque esse daí é que essas datas aí, elas Sim, foram definidas no planejamento, mas elas não vão ser seguidas à risca, viu? Elas podem ser entendi. modificadas. Essa daí é para semana daí, viu, Korov? Beleza. Não Então, o que precisa conta no ser do momento dia. são esses aqui que conta, no caso? Aham. Para aquele lado aí, Beleza, tá? beleza, tá bom. É Obrigado. que como eu falei na última aula, é que a ordem que é colocado no plano de ensino é que a gente baseou esse plano de ensino no plano de ensino que tem que foi feito da disciplina, mas Uhum, ele não foi feito certo e não tá uhum, também muito menos a ordem dele tá certa, tá? beleza, Infelizmente, entendi. por- Obrigado. porque até uma coisa que eu tenho que colocar depois ali, o próximo Uhum, material que eu vou colocar para vocês depois sim, o próximo material que eu vou colocar para vocês depois é uma apostila que também está na minha página pessoal, que é de Graph 7, que tem no plano de ensino também. uhum, Aí eu tenho que passar para vocês esse Graph 7, mas eu não deveria passar para vocês, apesar de estar no plano de ensino. Por quê? Porque esse é um conteúdo como é que chama? Putz, que é de outra disciplina, que vocês vão ter depois dessa disciplina aqui, que é lá de métodos não, é de metodologia para sistemas de automação discreta, tá? É para projeto de automação discreta que vocês vão ter no outro período. Vai ser no sétimo período. Então vocês vão ver isso daí depois, que é junto com redes de Petri, nessa outra disciplina. Então essa disciplina era para ser antes dessa disciplina de automação de controle discreto, mas essa disciplina é dada depois. Então essa disciplina só mexe com isso daí, que é Graph 7 e redes de Petri. Então vocês tinham que ter esse conteúdo antes, que é a rede de Petri, que lida com isso. Só que daí, como colocaram essa disciplina antes daqui, tinham que dar um jeito de enfiar esse negócio aí, né? É esse Graph 7 aí. Então vocês só vão ter isso depois nessa disciplina, que é a parte de modelagem, lembrei, é modelagem de sistemas discretos.
Então vocês estão a automação e controle discreto agora e tem modelagem depois. Aí modelagem é claro, vocês tinham que ter antes para saber modelar, para depois aplicar, implementar e programar sistema de controle discreto. Mas incrivelmente eles colocaram antes a implementação e a programação de sistema sistema de controle discreto. Então vocês vão ver a modelagem depois. E aí o Graph7 é o que? É uma metodologia e modelagem gráfica daí, de sistemas de automação de controle discreto, né? Então isso daí já está errado, já está fora de ordem, né? Então eu vou passar para vocês só para vocês terem conhecimento mesmo, né? E por quê? Porque o CLP ele tem também uma forma, o CLP que vocês estão mexendo, que é aquele da Siemens, ele tem também uma forma de programação dele em Graph7. Mas não são todos os CLPs que têm a programação em Graph7. Por quê? Porque não é a programação padrão dele. A programação padrão dos CLPs é em ladder. Em ladder e em blocos lógicos. Então não é o padrão programar o CLP em Graph7. Então por isso que o CLP, para ser CLP, a programação padrão dele tem que ser em ladder. Então o Graph7 não é programação para o CLP, mas sim uma metodologia padrão, não programação. Então para ser CLP tem que ser programável em ladder, não em Graph7, né? Então o Graph7 é outra coisa, que não entra em CLP, então não entraria na disciplina aqui, né? Mas como o CLP, ele tem esse modelo específico de CLP que vocês estão mexendo, tem a programação em Graph7, então cai isso, né? Então esse daí já é um erro que infelizmente tem no plano de ensino, tem na ementa do curso aí de engenharia de controle e automação e vai ter que ser corrigido, né? Esse e outros erros mais aí que tem na ementa do curso de vocês, né? Aí que posteriormente eu vou comentar. Aí deixa eu ver. Agora acho que já dá para iniciar, tá? Vou esperar mais 2 minutinhos aí, mas já entrou um bom número de alunos aí. Eu estava aguardando aí, mas dá para iniciar. Aí eu pedi para aguardar um pouquinho aí, porque as aulas, eles não avisaram a gente, a gerência de ensino, mas eles deram aviso para os professores que forem gravar essas aulas síncronas aqui, para ver quem fosse gravar, para dar um aviso para eles lá, para verificar. Eu acho que para fazer uma avaliação sobre as aulas que fossem gravadas, as aulas síncronas, porque me parece que tem alguns alunos que não vão conseguir assistir às aulas síncronas, mas querem cursar as ADNPs, que tem alguns alunos que arranjaram algumas atividades durante a quarentena, durante as ADNPs. Então eles quiseram cursar as ADNPs, né, se matricularam nas ADNPs, mas arranjaram algumas atividades durante as ADNPs fora extra aulas, né? Então alguns alunos eu acho que foram para as cidades deles, né, retornaram para casa e conseguiram, por exemplo, estágio. Aí conseguiram o estágio em tempo integral, então não vão conseguir ver as aulas síncronas. Por quê? Porque estão fazendo estágio. Então eles devem ter voltado para a cidade deles e conseguiram fazer estágio numa empresa que está conseguindo ofertar estágio, né? Então ela não parou. E aí eles estão fazendo estágio lá e não vão conseguir ver a aula síncrona, mas estão querendo fazer a DNP. Então essas atividades síncronas eles vão ver como assíncrona. Então o professor conseguir oferecer a DNP e conseguir oferecer ela também, a atividade síncrona da DNP como assíncrona, ou seja, gravar essas atividades síncronas, daí pode oferecer elas como atividade assíncrona também. Aí é essa questão também que o Korov perguntou, né? Aí eu demorei também para falar porque daí eu estava preparando aqui para a gravação, né? Daí eu estava gravando isso daqui também desde o início para preparar.
Isso vai depender também da preparação aqui da atividade síncrona também, porque, por exemplo, eu tenho que ver aqui se eu tenho no meu hardware, aqui no meu computador, espaço para gravar a aula, né? Aí dependendo do local aqui do computador que eu gravo, às vezes tem espaço, às vezes não tem. Aí eu tenho que verificar a duração da aula aqui da atividade síncrona para gravar, porque daí dependendo da duração da aula, ela vai tomando mais espaço a gravação e vai acabando o espaço aqui no computador no HD ou no HD externo, daí se eu tiver aquele conectado, né, ou no pendrive, e aí eu não vou poder gravar a aula inteira daí, né? Mas à medida que eu for gravando a aula aqui, as aulas que eu for gravando eu vou disponibilizando também no Moodle. Aí eu vou ter que arranjar ela daí, identificar ela e disponibilizar no Moodle também. E eu vou verificar o modo que eu vou disponibilizar ela, talvez pelo YouTube, tá? E eu vou verificar também se eu tenho que fazer algum tipo de edição nela, porque aqui eu estou gravando pelo Google Meet e eu estou fazendo o seguinte também, eu estou pegando a presença de vocês aqui pela listagem dos presentes aqui nessa aula, nessa atividade síncrona, tá? Então sai a lista de presença aqui do lado dos presentes nessa sala aqui virtual, nessa reunião aqui virtual, né? O chat também sai aqui. Então eu vou ver aqui se há disponibilidade de deixar isso no vídeo do chat lá. Acho que isso não deve ter nenhum problema. Então eu deixo disponível lá via YouTube, tá? Aí eu deixo isso lá para o Moodle, aí fica disponível para esses casos aí, desses tipos aí de casos em que o aluno quer ver atividade síncrona assincronamente. Daí eles vão ver todos como atividades assíncronas, né? Aí nesse caso, como está no plano de ensino lá, aquelas datas eu coloquei, como as datas lá era para colocar num plano lá de atividade síncrona, eu coloquei inicialmente convencionando o dia de terça-feira, como as aulas que vocês tinham, que era a aula de terça-feira para as duas turmas, né? Mas depois eu vi que sexta-feira vocês tinham aula de laboratório. Daí eu achei melhor colocar sexta-feira, porque era o seguinte: eles falaram para a gente colocar as atividades síncronas, as aulas síncronas, em um dia que vocês tivessem aula, horário da minha disciplina, de automação e controle discreto. Aí na sexta-feira, vocês têm uma turma, tem aula comigo nos dois primeiros horários, da 1h30 às 3h30, e a outra turma tem nos dois últimos horários, que é das 3h50 até 3h50 até as 5h30, né? Aí eu pensei o seguinte, fazer no horário intermediário entre esses dois horários aí, fazer das 2h40 até as 4h40, porque aí, se alguém da primeira turma, que é do horário da 1h50 até as 3h30, quiser assistir no horário da segunda turma, que seria das 3h50 até as 4h40, aí pode assistir no horário da segunda turma. E se alguém da segunda turma quiser assistir no horário da primeira turma, que é esse horário das 2h40 às 3h30, pode adiantar daí o horário dela. Assistir nesse horário das 2h40 até as 3h30 daí, né? Desde que não tenha o horário de outra disciplina para ver também, de outra atividade síncrona, ADNP de outra disciplina para ver também, certo? Eu achei melhor fazer nesse horário daí. Porque daí quem é da primeira turma pode pegar e assistir no da segunda turma. E quem é o da segunda turma daí pode assistir no horário da primeira turma. Então eu deixei esse horário corrido daí, como eu deixei nos avisos lá, das 2h40 até as 4h40, como eu deixei avisado lá, né? É por isso que eu coloquei lá. Vocês podem pegar e entrar nesse intervalo de horário, né? Corresponde a duas aulas daí, das 2h40 até as 4h40. Então você pode entrar em qualquer horário desses daí, das 2h40 até as 4h40.
Mas é claro, se você pegar o final dessa aula agora, que é das 12h40 até as 3h30, pega o início então da segunda aula, que é das 3h50 até as 4h40, né? E é claro, não vai entrar no intervalo daí, teria o intervalo ali das 3h30 até as 3h50 daí, né? No intervalinho ali. Também, igual como se fosse a aula presencial também, né? Tá, então eu modifiquei em relação a isso daí. Passei da terça para sexta-feira para poder ter essa flexibilidade aí. Porque daí, às vezes, o pessoal da sexta-feira não tem esse horário de aula síncrona de outra disciplina daí, né? Porque daí dividem as turmas que seria o laboratório na P211, né? Isso acho que eu expliquei na aula passada daí, da sexta-feira, é. E agora também, né? Quem perder daí a aula de sexta-feira, essas aulas síncronas aí, aí tem a gravação também, mas também é como eu expliquei, eu vou postando as atividades síncronas, assíncronas daí, que são para vocês fazerem. Aí, ó, tá o João agora, ele entrou agora, tá? Eu estava explicando justamente isso daí, aí é para isso mesmo, para quem perdeu o início aí já poder acompanhar depois da gravação, tá? Para pegar justamente isso daí, o que foi perdido antes, aí pega a gravação e verifica isso. Mas se bem que as aulas são justamente para isso, para tirar dúvida. E justamente se você não tirou, não conseguir tirar a dúvida via e-mail ou tirar a dúvida na terça-feira daí que é a permanência daí, tá? Então seria isso também, Korov. Aí terça-feira fica o horário de permanência como era antes também, né? Aí a aula de terça-feira seria das 3h50, desculpa, até as 5h30, e o horário da permanência da 1h50 até as 3h30. Então continua o horário da permanência da 1h50 até as 3h30. Se eu não me engano, é 1h50 às 3h30 ou 1h50 às 2h40. Eu não sei se são dois horários ou um só. Acho que são dois, 1h50 até as 3h30. Aí permanece o mesmo, né? Aí eu coloco o horário lá para abrir a sala lá para permanência e tal, né? Então vocês podem tirar a dúvida via e-mail ou permanência durante esse horário ou aqui atividade síncrona também, né? Então vai servir principalmente para isso, para essas dúvidas aí. Aí outra coisa que tem também, o material assíncrono, eu vou postando aos poucos ali. E eu postei bem pouquinho agora, que foi uma apostila só de CLP que eu tinha da apresentação que eu fiz já para vocês no primeiro semestre. Que eu coloquei lá para falar sobre CLP, porque eu reservei mais as aulas práticas, quer dizer, quase as aulas ali só para aula prática. Por isso que eu falei que terça-feira eu ia deixar para reservar entre as turmas lá para o laboratório, para aula prática, porque teoria dá para fazer isso mesmo, passar online deixar síncrono com material online via internet para você pegar e acessar a hora que você quiser, né? Aí dá para a gente fazer o quê? Aula presencial, se concentrar só em prática, fazer presencial. Eu procurei fazer isso já nas aulas presenciais, né? Agora com a DNP, então passar tudo assíncrono. Daí eu postei já o material lá da apresentação do CLP, da apostila assincronamente. Daí eu só postei esse material por enquanto, porque é da outra disciplina que eu ministro também, que é a lógica reconfigurável, que vocês vão ter também, mas para o oitavo período de vocês, do curso de engenharia de controle e automação, do outro ele tem muito material, tá? Então eu tô postando deles lá também. Então já chega a sobrecarregar de um. Aí de vocês também aí vai acumulando meio a fila lá, daí tô procurando andar um, outro, então a hora que vai sobrando tempo eu vou postando lá. Mas daí chega uma hora lá que descarrega tudo lá e vai aparecendo, né? Então eu vou inserindo lá aos poucos. Então vocês procurem ir olhando lá e corrigindo. Esse material também demorou um pouquinho para ser colocado ali, porque eu inseri ele numa página. Aí eu inseri ele, quer dizer, como se fosse uma página web. Daí, ali, eu acho que eu falei isso também, não deu certo porque não apareceu a acentuação.
Daí eu tentei corrigir isso, não saiu o erro, apareceu imagem lá, tudo certinho, mas não apareceu acento, não apareceu cedilha, não apareceu nada. É problema de codificação da página ali. É problema do Moodle. O Moodle não aceitou. Daí eu fiz o quê? Peguei e postei mesmo a apostila PDF, né? Mas aí não tem problema, é como se fosse da minha página pessoal mesmo ali, né? Daí eu deixei o link ali, e beleza, tá lá daí, né? Aí eu vou postar desse jeito mesmo, a parte do Graph7 que tem que ser dado, daí esse comentário que eu passei para vocês, daí, né? Aí do Graph7 é isso. Aí eu vou passar a parte da primeira videoaula. Daí isso é que mais vai pegar, que é a explicação que vocês tiveram lá do início do projeto, que é o que vocês têm que entregar daí. A parte do Graph7 daí não, ela já é mais simples daí, que é do projeto do segundo bimestre, que é equivalente ao segundo projeto. Mas esse daí já é bem mais simples, como vocês teriam que ter visto antes, mas vocês vão ver depois em outra disciplina, então vai ser um conteúdo mais um conteúdo mais resumido aqui daí, em automação e controle discreto. Que automação e controle discreto aqui vocês verão a parte mais voltada a CLP, que seria a parte destinada à automação discreta daí. Ali, ó, daí o João Bosco ali. Então, como eu estava falando, chamada também eu pego por aqui, tá? Como eu estou gravando, eu estou pegando por aqui, por vocês também. Aí, porventura, futuramente, eu posso passar uma lista também para vocês através do formulário do Google também. Se eu não gravar aqui as aulas ou se alguém não puder assistir também, tá? E o Lucas pegou, mandou um grupo no Whats aqui para compartilhar dúvida e materiais, tá? Daí eu não sei, você criou esse grupo aqui, Lucas? Ah, beleza, eu vou chegar, clicar para cá então e vou me adicionar lá daí, tá? Aí eu vou pedir a licença lá, se eu puder também postar os materiais do grupo lá, eu vou postar na minha página pessoal e no Moodle também, tá? Só vou avisar o seguinte, eu não vou poder postar no Moodle e na minha página pessoal também, tem certos materiais aqui que tem direito autoral e copyright de fabricante também, que tem outras questões também relativas a isso. Que outros imprevistos também que a gente observa aqui é que tem certos softwares agora que a gente tem ADNP, certos materiais aí que a gente tem dificuldade, que, por exemplo, a gente utiliza lá material e equipamento da Siemens, que é uma dificuldade para a gente, porque nós teremos que utilizar um material que seria aberto. E sendo da Siemens, ele é de um fabricante, que a gente diz que é proprietário. Sendo proprietário e a gente utilizando da Siemens, a gente fala que é um material que é fechado. Porque sendo da Siemens, todo o software deles lá é pago. Ou seja, se a gente utiliza o equipamento da Siemens, nós temos que utilizar um software que seja da Siemens. Por quê? Porque o software da Siemens que seria aquele Simatic Manager, é que vai ser utilizado para programar os CLPs da Siemens. Então a gente tem que comprar esse Simatic Manager para utilizar
daí com os CLPs da Siemens. Então é por isso que a gente utiliza aquele software lá para o Windows XP. Porque se a gente trocar por um software pro Windows 7 ou pro Windows 10, aí nós temos que comprar a nova versão pro software da Siemens, pros CLPs deles, para aqueles mesmos CLPs ali, só que só trocando o software, que seria o TIA, Totally Integrated Automation Portal, é o TIA Portal, que é o da Siemens, que daí é para o Windows 10. Só que daí a gente vai ter que pagar por esse software daí da Siemens. Aí a licença desse software, se eu não me engano, é uns R$ 2.000, mais ou menos, para a gente que é universidade. Para a empresa, daí eles cobram mais caro. Quer dizer o quê? Que a gente ficou preso daí por ser proprietário a essa empresa. Se não fosse proprietário, se fosse aberto, a gente poderia conseguir até de graça. Aí vocês poderiam até baixar e conseguiriam instalar aí na sua própria casa. Ou até mesmo no computador que vocês quisessem aí, na UTF-PR, em quantos computadores que a gente quisesse, né? O laboratório que vocês tivessem acesso e assim por diante. Aí como a gente não tem essa facilidade mais, aí eu e outro professor de redes industriais lá, o Miguel, vamos tentar mudar isso daí, né? Mudar essa mentalidade aí. Mas como a gente já tem 7 kits lá, 7 racks agora com o CLP da Siemens, vai ser meio difícil, né? Fazer isso daí. Mas a gente consegue. Quer dizer, consegue não. A gente vai tentar a partir de agora tentar modificar os equipamentos, né? Então é tentar buscar alternativas para isso daí, né? Por isso, você consegue o software novo da Siemens, esse TIA Portal para o Windows 7, para o Windows 10, para o Windows 8, você consegue baixar ele pirateado e craqueado. Eu tenho inclusive ele instalado no meu computador. Só que, é claro, eu não posso falar isso e sugerir isso para vocês, né? Porque eu não posso pegar e divulgar uma coisa dessas. O PLC também, ITS, também é a mesma coisa. Inclusive para o MHJ, o ITS PLC MHJ, que ele tem um simulador, que é o MHJ, é um simulador para aquele mesmo CLP da Siemens lá, é um simulador computacional que ele roda no Windows. E você utiliza ele com outra versão do ITS PLC que é igualzinha àquela que a gente utiliza. Que daí ele simula aquele CLP de vocês lá que vocês utilizam no laboratório. Então vocês utilizariam no computador. Aí seria o ideal daí para passar para vocês online, né? Só que são todos pagos e exigem licença. Ou seja, é tudo proprietário. Então não tem como passar para vocês a não ser que a gente adquira as licenças, né? E a não ser que elas fossem gratuitas. Então eu estou procurando agora alternativas freeware ou alternativas de licença aberta ou de uso gratuito, tá? Para que vocês possam utilizar. E como a gente estava utilizando lá o ITS PLC, já para o projeto de vocês de automação, aí procurar uma que seja mais parecida possível e que ofereça as mesmas funcionalidades lá do ITS PLC, né? Então eu estou verificando aqui o que seja o melhor daí possível para passar para vocês, que seja o mais parecido possível, que não fuja daquilo, né? Então essa que é a desvantagem daí de optar por esses tipos de hardware, né? E os fabricantes, é claro, né, eles são maliciosos em efetuar essa política, né? Essa política de comércio aí, porque eles fazem isso para quê? Porque eles vendem o equipamento para os clientes, né?
E aí o equipamento sendo vendido para os clientes, daí o cliente compra o equipamento deles, aí eles fazem o quê? Aí eles têm que comprar, o cliente tem que pegar e comprar o software. Daí se eles compraram o equipamento deles, eles são obrigados a comprar o software deles daí. Aí se eles compraram o equipamento deles, tem que comprar o software. Aí se o software fica desatualizado, ou seja, se eu peguei e comprei o software para o Windows XP, eu troco o Windows da minha empresa, mudou o Windows do Windows XP para o Windows 7. Aí eu tenho que comprar o software deles atualizado para o Windows 7. Se eu troquei o software da minha empresa do Windows XP para o Windows 7, aí eu tenho que atualizar o software deles também para o Windows 7. Ou seja, eu tenho que comprar daí a atualização deles para o Windows 7 também. Aí eu vou ter que gastar mais dinheiro com eles também. Aí se der algum problema depois, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que buscar assistência técnica deles também. Ou seja, eu tenho que contratar o serviço pós-venda deles também. Então é a chamada malandragem que o pessoal utiliza daí que depois vocês pegam daí com experiência profissional em campo para verificar isso daí, né? Experiência que o pessoal tem aí para as vendas, né? Então a gente verifica isso para não cair nessas coisas aí. Infelizmente agora a gente tem que utilizar que a gente vê isso, tem que utilizar disso nessa parte das ADNPs, né? Deixa eu já anotar aqui. Mas beleza, Lucas, obrigado, hein? Daí eu já vou entrar lá a hora que conectar no WhatsApp ali. Vou recomendar para o pessoal. Ah, é, e quem tiveram os alunos aí que, que não foram cursar aqui a DNP, daí eu pedi para eles me avisarem daí se não forem cursar a DNP, mesmo se eles estão matriculados na disciplina, né, no primeiro semestre lá se matricularam na automação e controle discreto na disciplina, para eles me avisarem, porque o pessoal que estava matriculado no primeiro semestre continua matriculado na automação e controle discreto, na disciplina presencial. Então ela só não vai cursar a DNP, mas continua matriculada na disciplina presencial. Quer dizer o quê? A hora que a aula voltar, a aula normal voltar da disciplina presencial, tem que voltar para a aula presencial daí. Se não voltar, vai reprovar na disciplina presencial. Na DNP, não. Ela pode optar por cursar ou não a DNP. Se cursar a DNP e passar, está aprovada na disciplina daí. Aí não precisa cursar a presencial daí. Está aprovada na disciplina. Mas se não cursar a ADNP, está matriculado ainda na presencial. Então tem que retornar na presencial para não reprovar daí na disciplina. Ou seja, na presencial ainda permanece matriculado. Tem as presenças lá do início do semestre, tem as faltas do início do semestre. A única coisa que vai acontecer é que está pausada daí a matrícula. Quer dizer, não vai ter falta aqui da DNP, não vai ter presença da DNP, não vai ter nada da DNP. Só está pausada a matrícula ali da disciplina. Então, retornando às aulas presenciais, continua a disciplina normalmente. Da DNP aqui, daí, se quiser cursar ou não, tanto faz. Mas tem que ser avisado por quê? Porque daí se não cursar a DNP, vai ser aberto aqui um outro diário de classe para a DNP, daí a pessoa não vai constar aqui na DNP. Então ela não constando na DNP, ela vai ter que retornar depois para a disciplina presencial
Aí, se ela não retornar na disciplina presencial, ela vai ser reprovada daí na disciplina. Então, ela não pode chegar e alegar depois e falar: ah, mas eu fiz a DNP lá tal. Porque daí vai falar assim: não, mas você não cursou a DNP também e não cursou a presencial. Então, reprovou nas duas, né? Então, ela não vai poder alegar lá que não sabia de ADNP, não sabia das aulas, tal, não sei o quê. Então, ela vai ter que falar que já estava consciente lá, que teve a DNP e tal, e ela abriu mão da disciplina ADNP. Então vai que teria que retornar daí para presencial, né? Agora, quem está na DNP não. Passou na DNP, depois não é necessário aparecer na presencial. Mas quem quiser, porventura, reforçar o conteúdo, revisar, alguma coisa assim na presencial, tá liberado também, né? Tá ok. Vocês têm mais alguma dúvida daí? Aí eu vou pedir para vocês mais um pouco de paciência, tá? Para guardar o material das aulas assíncronas lá, principalmente para os passos ali no ponto que a gente parou lá das aulas presenciais, tá? Que vão ser dos procedimentos lá para continuar aquele projeto das esteiras do ITS PLC. Ah, que eu tenho uma videoaula para colocar lá da primeira aula até o ponto em que eu parei para vocês explicando aquele projeto das esteiras. Que aí eu fiz uma videoaula lá com o projeto do ITS PLC. Ok? Eu tenho que pegar agora e editar a videoaula. Editar quer dizer que eu tenho que cortar ela e publicar. Tenho que cortar ela e preparar o restante do vídeo, da videoaula, e publicar o vídeo final dela no YouTube. Os links serão para o YouTube daí, né? Então tem um canal do YouTube lá para essa disciplina de automação e controle discreto, aí vai ser publicado lá. O link eu vou inserir lá na aula da semana 1. Então vai ser a aula lá explicado tudo certinho como é que vai ser. Aí eu tenho que fazer essa edição por quê? Porque daí eu pego o vídeo lá do ITS PLC, eu pego o vídeo de outras partes também do software que eu estou utilizando para diagrama de contatos, de outro software também de PowerPoint para apresentação e assim por diante. Daí, de outros softwares também para colocar explicação, para colocar apresentação, né, sobre entradas e saídas, explicar conceito de automação e controle discreto, conceitos básicos, por exemplo, de variável discreta, variável de entrada, sensor, variável de saída, atuador, o que seria uma entrada discreta, uma saída discreta e assim por diante. Aí eu tenho que editar isso, depois finalizar e verificar. Quer dizer, editar e finalizar quer dizer que eu tenho que verificar se ele vai ficar no tamanho correto, uma apresentação boa, revisar ela, né, ver o tamanho dela e verificar o vídeo novamente daí. Depois renderizar e colocar os links daí, disponibilizar para vocês lá no YouTube daí. Certo? Quer dizer, vai levar um tempinho aí, né, para preparação. Ok? Mais alguma dúvida de vocês aí? A matéria aqui é tranquila, viu? Porque vocês têm que fazer o projeto das esteiras ali, tá? De seleção das caixas ali.
E quem quiser mais, quem quiser ter um pouquinho mais de conhecimento em automação e controle discreto, eu vou colocar o material a mais ali, porque nos outros semestres anteriores, às vezes, tinha alguns alunos que queriam mexer um pouco mais naquele hack de automação que vocês tinham, né? Daí eu passava um pouco mais para eles lá, tal. Sim, os grupos, a dúvida aqui do Marco Antônio, os grupos continuam, tá? É até 5 pessoas daí para a turma de vocês. É até 5 pessoas. Até porque nas aulas lá eu tinha falado, não sei se vocês lembram, que vocês iam pegar o projeto e gravar em um pendrive. Aí podia ficar com 1 ou 2 alunos, preferencialmente com 2 alunos daí, ou seja, 2 pendrives de 2 alunos por grupo, tá? Então o grupo tinha que ter uns 3, 4 ou mais alunos. Então 5 alunos pelo número de hacks que tinha na turma, pelo número de alunos. Então acho que a turma tinha 24 alunos e 6 hacks. Agora vai ter 7, que foi disponibilizado mais um hack lá de cima. Então é uma média aí de uma média aí vai dar uns 5, 6 alunos aí mais ou menos, tá? Aí continua os grupos que estavam lá nas aulas presenciais, né, do laboratório lá, né? E porque tinha também, acho que alguns computadores lá que não estavam com software lá, ele não estava com a licença instalada lá. Agora eu creio que tá também. Estão todos ali com as licenças instaladas ali. Então, dois alunos por grupo ali, para ter 2 pendrives aí com o programa do CLP ali gravado. Na realidade, seria o projeto do CLP gravado ali no pendrive. Aí é. Para quê? Porque aí, se der problema no pendrive de um aluno, aí já tem um backup do projeto daí no pendrive do outro cara, né? Ou se o aluno que tem o pendrive do projeto faltar uma aula presencial ali, ou ele chegar atrasado, tem do outro aluno daí, né? Só que é duro, se os dois faltarem aí, é duro daí, né? Pelo menos um dos dois ali né, tá presente ali e tem um pendrive, né? Ou se não, pegar o projeto e gravar na nuvem daí, né? Gravar no Google Drive, gravar aí no Hotmail, aí no e-mail, né? Aí assim por diante, né? Então, ter gravado aí pelo menos em dois alunos do grupo ali, pelo menos em dois, né? Para ter o backup de um ali. Então, ser feito em grupo daí. E aí, é claro, 2 ficarem responsáveis pelos arquivos do projeto. Então, aqui pode continuar a mesma coisa também, tá? Justamente por causa disso. Ficar pelo menos 2 ali ficarem responsáveis para verificar os arquivos ali daí, tá? E continua aqueles mesmos arquivos lá. Aí vocês devem estar lembrados também que aí é que tá, pelo menos um do grupo tá lembrado ali também que a gente parou naquela parte ali que a gente configurou o CLP. Aí vocês devem estar lembrados que a gente abriu o projeto lá do Simatic Manager, que é o software da Siemens, aí configurou o CLP e fez as configurações do CLP lá das entradas e saídas do CLP. Aí a gente configurou o CLP falando o quê? O tipo do CLP que era, o modelo que ele era e os módulos que ele tinha, para indicar o número de entradas e o número de saídas digitais, o tipo das saídas que ele tinha também e o número delas. Por quê? Porque depois a gente chegou e deu nome, o símbolo daí, o nome simbólico, né? Na realidade, o certo é falar o nome simbólico daí para as entradas e saídas digitais que a gente ia utilizar para o CLP. Então a gente deu aqueles nomes lá, S0, S1, S2, S3, depois A0, A1, A2, A3, para ficar igual ao ITS PLC.
Ou seja, para ficar igual àquela planta industrial do ITS PLC da planta. Então a gente parou nesse ponto aí. Não sei se vocês estão lembrados, né? Se não estiverem lembrados, aí eu vou explicar na videoaula também, né? Nós paramos nesse ponto aí, então isso era para ser gravado em um pendrive. Não sei se todos os grupos chegaram a esse ponto, mas era para estar gravado em um pendrive. Então era para ficar com pelo menos um ou dois do grupo, era para ficar com pelo menos dois de cada grupo ali gravados em um pendrive ou na nuvem ou no e-mail daí, tá? Mas não tem importância. Agora é a DNP, nós vamos começar, ou vocês podem começar cada grupo ali do zero. Aí fica, pelo menos, novamente, dois de cada grupo ali responsável por gravar daí, né? Aí esses dois, pelo menos aí dois, fica em sincronia ali para gravar a mesma coisa, né? Fazer a mesma coisa ali. Ou façam aí, um faz daí, pelo menos um daí. O ideal seria que todos do grupo acompanhassem, daí um pega e faz e passa o backup para os outros do que vocês fizerem. Aí há um programinha que eu vou passar para vocês depois que já faz isso daí. Aí vocês pegam o arquivo desse programa daí, ou o cara responsável pega o arquivo desse programa aí e passa para os outros daí. Ou os outros acompanham também e façam a mesma coisa daí, para depois passarem um arquivo só daí, né? Que o programa eu tô lidando com ele aqui para ver se ele não tem nenhum bug aqui, né? Para ver em relação às diferenças dele em relação àquele Simatic Manager. Porque aí é que tá, se aquele Simatic Manager não fosse proprietário da Siemens, eu poderia pegar e liberar para vocês gravarem o computador pessoal de vocês, ou pelo menos alguém do grupo de vocês aí gravar no computador deles, para poder mexer. Mas aquele do Simatic Manager, ele tem um simulador bem vagabundo. Aquele é uma versão para o Windows XP, é proprietário, quer dizer, você tem que comprar uma licença. A licença vem no pendrive, é a licença individual para ser instalada em um computador. É cara, então não ajuda em nada. Tá ok? Mais alguma dúvida? Beleza, então, por hoje vocês estão dispensados. Aí já sabem, qualquer coisa, entre em contato pelo meu e-mail lá, me envie um e-mail e tem as permanências também. Sintam-se à vontade. Ah, agora tem o grupo do WhatsApp também que o colega de vocês aí, o Lucas, criou aí. Muito obrigado pela iniciativa, Lucas. Eu estava pensando em criar também o WhatsApp, tal, essas coisas aí, mas às vezes a gente cria uns grupos aí, mas tem cara que às vezes que pensa assim que enche o saco, né? Então eu pensei assim, ah não, vou deixar aí, vou ver às vezes aí, numa dessas, se eles quiserem criar aí, eu vou deixar aberto, né? Vou ver se às vezes alguém propõe aí, numa dessas eu deixo a sugestão aberta para eles daí, né?
Aí sorte que você deu a sugestão, deixou aberto. Então, beleza, muito obrigado aí, viu, pela sugestão. Ó, falou então, professor. Falou, obrigado. Falou, professor, muito obrigado. Ô, professor, bom final de semana aí. Alô, para vocês também. Eu agradeço. Boa tarde, já podemos começar aqui, porque eu vou dar um aviso para vocês que eu gravei, eu acho que eu gravei a última aula e essa aula que eu estou gravando também. Então o pessoal que entrar agora ou entrar logo depois também, aí vai ter essa parte gravada disponível depois, porque a gerência de ensino ela não avisou, mas ela não avisou para a gente, para quem quiser gravar, que pudesse deixar gravadas as aulas, mas ela pediu para avisar aos professores que gravassem as aulas síncronas, as atividades síncronas, para que indicassem ou que fizessem algumas pesquisas e que preenchesse um formulário lá de pesquisa para eles lá, se estavam gravando ou não. Eu não sabia se ia gravar ou não, porque ia depender de hardware aqui de preparação. Então, de cada professor que passa atividade ADNP, então para as atividades síncronas vai depender daí se tem possibilidade ou não de acordo com o planejamento dele, né? Principalmente se há hardware, porque tem que ter espaço no computador, tem que ter espaço no HD, ou tem que ter um pendrive preparado, um HD externo, um dispositivo para gravação da aula. Dependendo da duração da aula, da atividade síncrona, se ela for longa, se ela for curta, vai depender de um espaço maior ou menor, da qualidade também da gravação e assim por diante. Então vai depender de caso a caso, de professor para professor, da gravação daí. Então, no meu caso aqui, eu não tinha preparado para as primeiras aulas de outras disciplinas na semana passada a gravação. Aí, para essa aula agora, eu preparei. Para a aula de sexta-feira, eu não me lembro, mas eu creio que tenha gravado também essas aulas. Isso se deu a fato porque alguns alunos eles perguntaram sobre a possibilidade de gravação dessas aulas, porque eles conseguiram arranjar algumas atividades durante essa pandemia, durante as ADNPs. Então tem aluno, por exemplo, que conseguiu arranjar estágio durante a quarentena. Teve aluno que retornou para a cidade onde ele reside e conseguiu estágio na cidade onde ele mora, da onde ele é natural, né? Então ele voltou para a cidade dele, conseguiu um estágio lá em tempo integral. Mas aí ele estava cursando a ADNP agora, né, em agosto, e está cursando estágio em tempo integral. Então ele não pode assistir às aulas de ADNP, as atividades síncronas. Então eles perguntaram da possibilidade de se gravar essas aulas e poder assistir depois, em um horário fora do estágio dele, da atividade dele. E tem outros casos também de alunos que às vezes saíram para intercâmbio para fora do país também, né? Aluno que foi para a Europa, por exemplo, e que tem um fuso horário. Então, os horários das atividades síncronas, das ADNPs para eles aqui no Brasil, é bem diferente para lá onde eles estão agora, né?
Então fica meio difícil para eles assistirem e acompanharem as atividades síncronas de lá. Então eles perguntaram sobre a possibilidade de ver essas atividades só da forma assíncrona. Então desse jeito eu procurei gravar aqui também. Aí desse modo fica disponível também para aqueles que entrarem depois daí do horário, né? Desse horário inicial aqui, ou entrarem depois que começou a aula, um pouco depois, como por exemplo, tem aluno que foi para consulta médica hoje de manhã, na aula de manhã. Daí ele entrou meia hora depois que iniciou a aula. Daí eu já avisei, não, a aula foi gravada, eu vou disponibilizar depois no Moodle, na plataforma padrão que foi adotada para a DNP. Então você pode pegar depois, inclusive essa orientação. E também tem a questão que eu coloquei na aula passada, que as DNPs aqui para a disciplina de automação e controle discreto provavelmente serão utilizadas mais para solução de dúvida. E dúvida também que não foi solucionada em e-mail, né, de forma assíncrona, e nem nas permanências. No horário de permanência, que é terça-feira, da 1h50 às 3h30, e quinta-feira, da 1h50 às 3h30 também, que seria o horário para lógica reconfigurável, mas dá para entrar também nas salas, né, de permanência, se não houver mais gente na frente para as dúvidas, né, não tiver muita gente para as dúvidas. Aí essas aulas vão ficar disponíveis então nessas plataformas, vou procurar também colocar na minha página pessoal ali. Aí quem quiser consultar depois pode se consultar também ali para verificar alguma informação ou algo assim, né? Assim como o conteúdo também assíncrono das aulas. Do conteúdo assíncrono, eu postei uma apostilinha que já havia passado para vocês no primeiro semestre, que é a apostila sobre CLP, apresentação sobre CLP. Aí tá na minha página também pessoal, né? Eu estou procurando postar o conteúdo sincronamente na minha página e espelhar ele no Moodle também, que é para ser adotado nas ADNPs. Então eu postei daí esse conteúdo ali. Eu tô para postar também a primeira videoaula para vocês. Só não está dando tempo porque tem a outra disciplina também para postar o conteúdo assíncrono. Da outra disciplina, o volume de material daí já é bem maior que para essa aqui de automação e controle discreto. Então lá já demanda mais tempo, né? Então lá já são aulas de cada aula ali que tem, ou para uma semana já é material de mais de 3 aulas, de 3 horas de aula, quer dizer. Então, material assíncrono de uma semana demanda mais de 3 horas e meia de videoaula. Aqui eu vou postar já a primeira videoaula de vocês essa semana, fora também o software que eu estou estudando e analisando as funcionalidades desse software, para ver se ele atende e se ele é similar ao software de diagrama de contatos, ao software de programação que vocês estavam utilizando no primeiro semestre, ao software do laboratório, né, da P211, da aula presencial. O software de laboratório que vocês estavam utilizando é para o equipamento da Siemens, que nós adquirimos para o RAC, de automação e controle discreto. Então, para aquele kit de automação e controle discreto, de um CLP da Siemens para o kit IHM também, que é a interface homem-máquina. Então, é um kit touchscreen com um terminal touchscreen com uma interface de visualização. Então, é como se fosse uma tela, uma telinha lá de 6 polegadas, que é touchscreen. Uma tela de celular, mais ou menos quadrada ali de 6 polegadas. E o inversor de frequência para controle de motor, né? Que são os principais itens, fora botoeira, potenciômetro, conectores ali para LEDs e assim por diante. Então esse kit, os principais equipamentos são da Siemens. Então nós utilizamos um software da Siemens que é de uma empresa daí, ou seja, de uma empresa que possui os direitos autorais sobre o software que ela produziu
para esses equipamentos. Então ela é dona do software, daí esse software quem produziu foi uma empresa. Então eu não posso passar esse software para vocês utilizarem em casa, por quê? Porque ele é feito por equipamento do laboratório. Então ele é feito por equipamento do laboratório para ser utilizado para programar ele, então não dá para utilizar ele para simulação. Como esse equipamento a gente comprou deles, então a empresa, a Siemens, ela possui direito autoral em cima dele. Então a gente comprou o equipamento, para utilizar o equipamento a gente precisa do software deles. Então a gente tem que comprar o software deles também. Então tem que pagar pelo software e para se utilizar o software tem que pagar por ele, porque eles têm o direito autoral sobre o software. Então não tem como utilizar ele daí sem pagar por ele. Senão a gente estaria pirateando o software, né? Então seria uma coisa, um ato ilegal. Então não dá para utilizar. Então eu estou verificando uma alternativa para ser um software similar também, mas não para programação de CLP, é claro, seria para uma função similar também. Se for para programar, também existem alternativas abertas, ou seja, alternativas gratuitas para se utilizar e programar também, porém não para o equipamento daí proprietário, que seriam esses CLPs aí que vocês estão utilizando, que é da Siemens. Porque daí, para esses, eles vinculam daí com o software deles para quê? Para procurar obter um ganho maior, né? Que é claro que é para o objetivo de uma empresa, né? Como a deles, da indústria, né? O objetivo do ganho deles, né? Que é justamente vincular o equipamento ao software, o hardware ao software, para quê? Para efetuar uma venda em pacote. Daí eles vendem o serviço, o pacote, o hardware e o software. O objetivo deles é o ganho, né? O ganho financeiro. Então, o que é gratuito, eles procuram não vincular equipamentos desses que seriam proprietários, que já tem o dono, né? Então, eu estou procurando ver uma ferramenta alternativa que tenha as mesmas características deles, ofereça as mesmas funcionalidades que o software da Siemens, o Simatic Manager, tem. Então, eu estou estudando um software desses, que é freeware, né? Que ele é aberto, de código livre, para vocês utilizarem também, para colocarem lá, para a videoaula, para vocês poderem prosseguir com o mesmo projeto similar lá da planta do ITS PLC. Então, seria a planta das esteiras separadoras de caixa pelo tamanho. Prosseguir daquele ponto que vocês pararam lá do trabalho em grupo e em equipe, né? Do software que vocês fizeram até chegar, do software de programação do CLP, até chegar à parte de automação daquela planta lá. Então, da videoaula, eu procurei partir desde o conceito, desde o início, até a preparação do projeto lá e a configuração do CLP, que foi onde vocês pararam. Então, o primeiro projeto que vocês têm que entregar, vocês se separaram em grupos lá no laboratório, né? E podem entregar ainda nos grupos que vocês se compuseram lá no laboratório. Poderiam, né? Podem fazer em grupo. Se quiserem, podem fazer também individualmente. Ou manter os grupos que vocês compuseram lá, os grupos, duplas que vocês compuseram lá no laboratório. Para outra turma pode ser em grupo de até 5 alunos. De vocês podem ser até 3 alunos, porque a turma de vocês já está menor, né? E nós temos lá agora também 7 kits, 7 hacks, né? Falando melhor ali, 7 hacks. Eu creio que retornando, depois dessa quarentena aí, talvez a gente retorne já para o bloco novo em que tenha mais bancadas daí para o novo laboratório. Sendo o bloco novo, não seria mais o laboratório na P211, seria o bloco S. Então seria um outro laboratório daí em que deve haver mais bancadas. Então teria uma bancada a mais com um hack a mais de automação e controle discreto. Então seriam 7 hacks.
Então seria um hack a mais ali, além dos que tinham lá, que eram 6. Então poderiam ter mais um grupo ali, lidando ali com mais um computador, né? E seriam 7 ali, então o grupo de vocês pode ser até 7 alunos. Só que, de acordo com o que a gente estava lidando lá, nós mexemos até a configuração das entradas e saídas. Não sei se vocês devem se recordar, mas nós lidamos até com a configuração das entradas e saídas do CLP. Nós estávamos lidando. Daí era um CLP do modelo S7-300, uma CPU 314C-2DP da Siemens. Então, modelo S7-300. O modelo específico dela era esse daí, né? CPU 314C-2DP. E chegamos até a parte de configurar e dar um nome simbólico para as entradas e saídas. Então a configuração dela era o seguinte: era pegar e designar quantos módulos, quais os tipos de módulos o CLP tinha e quantas entradas e quais os tipos de entradas e saídas esses módulos proviam para o CLP. Aí dá o nome simbólico para as entradas e saídas desses módulos era fazer o seguinte: verificar na planta industrial simulada pelo ITS-PLC, ver o nome dos sensores da planta industrial e dos atuadores nessa planta, colocar esses nomes no software ou na programação do CLP, no projeto do CLP. Então a gente colocava para as entradas e saídas do CLP o nome dos sensores e atuadores da planta. Colocava para as entradas do CLP os nomes dos sensores S0, S1, S2, S3 até S10. E depois colocava o nome das saídas do CLP, os nomes dos atuadores da planta industrial, A0, A1, A2, A3, A4, A5. Não sei se vocês se recordam, se todos se recordam, ou só alguns daí, ou se ninguém se recorda disso, né? Mas eu vou passar isso novamente desde o início, até os conceitos e definição de automação discreta, automação e controle discreto, a diferença entre automação e controle discreto, do controle clássico, que é o controle PID, a diferença entre esse controle clássico aí, que lida com transformada de Laplace, que lida com variável do sistema decimal, de variável discreta, a diferença entre variável discreta e variável que não é discreta, a diferença entre as variáveis de entrada, as variáveis de saída discretas, né, e as variáveis de entrada e saída que não são discretas, a diferença entre variável ou sensor on-off, de sensor analógico, ou de variável que não é analógica, ou variável digital, e assim por diante. A diferença entre os sensores e os atuadores, ou variável de entrada e variável de saída, até chegar a essa parte aí de definição das entradas e saídas por nome de entrada e saída simbólico, ou dar o nome simbólico para essas entradas e saídas. Então eu vou chegar até essa parte aí, por que dessas definições aí, né? Até depois para entrar na programação. Só que para isso eu estou verificando agora se o software que a gente vai utilizar agora para atividade síncrona, já que ele não vai ser mais o software para o laboratório, né? Porque daí para o laboratório seria o específico para lidar com o CLP que nós estávamos utilizando lá no laboratório. Então o problema que a gente tem é que a gente estava utilizando um específico, que a gente fala que é proprietário. Ou seja, era um software que nós estávamos utilizando para o modelo específico que nós, infelizmente, compramos ali. Então nós compramos um modelo específico de CLP para automação e controle discreto.
Então nós temos que utilizar o software só para ele ali. Então o software é específico somente para aquele modelo ali. Assim como se a gente comprasse para outro modelo específico de outro fabricante, por exemplo, para a VEG, a gente ia utilizar um software específico só para o modelo de CLP da VEG. Se fosse para outro fabricante da ABB, só íamos utilizar o software para o fabricante do modelo de CLP da ABB. Então a gente só fica preso quando se trata de equipamento proprietário aquele fabricante daí, né? Esse é o problema hoje em dia quando não há uma padronização entre eles daí, porque se você compra específico de um fabricante os equipamentos dele, aí você corre esse risco, você fica preso àquela marca que a gente fala, né? Quer dizer, nós usamos o termo, né, ali, nós ficamos presos àquela marca. Aí você fica preso àquele fabricante, aí você corre o risco de depender dele pro resto da vida daí, né? Por quê? Porque daí ficando preso a ele, se você ficar utilizando aquele CLP dele, eu vou mudar o sistema operacional ali do meu computador que eu estou utilizando no Simatic Manager, se eu mudar ele, como a gente mudou lá para o Windows 7, o software que a gente tem do Simatic Manager é para o Windows XP. Nós mudamos para o Windows 7. Nós não temos nem mais a licença para o Windows XP, nem do Windows 7 mais. Deveria se mudar até o certo para o Windows 10. Mas daí acontece o quê? Temos que usar o Windows 7 porque não temos a licença, não temos aí o software do Simatic Manager para o Windows 10. Porque não compramos o software do Simatic Manager para o Windows 10, a versão dele daí, né? A gente tem que pegar e comprar uma versão nova daí da Siemens, né? Quer dizer, temos que gastar mais dinheiro daí. Por quê? Porque compramos o CLP da Siemens daí. Se comprássemos de outro fabricante, talvez eles nos fornecessem de graça, ou talvez a gente não necessitaria mudar o software. Mas como a gente escolheu esse CLP da Siemens, então a gente vai ter que despender um dinheiro. E aí, como a gente escolheu esse modelo desse fabricante, então pode ser no mínimo uns R$ 2.000 a mais por equipamento daí. Quer dizer, por bancada ali, por rack ali, por CLP, né? Para ser gasto por software daí. Licença individual, né? A licença é individual, então pode ser por base isso daí. No mínimo R$ 2.000 em programa. E aí claro, às vezes pode se pensar assim, né? Ah, mas aí dá para pegar a versão nova e craquear, né? Mas nós infelizmente não podemos fazer isso, não podemos pegar e promover a pirataria, né? E isso é ilegal. O TFPR é um órgão público federal, então muito menos. Eu não posso nem falar isso, né? Individualmente, aí vai de cada um, mas eu não posso nem sugerir isso. Deixa eu ver, então como eu estava falando antes, eu estou gravando isso daqui, essas aulas aqui justamente para isso. E das aulas também, eu pego a presença de vocês das aulas síncronas aqui também por aqui, tá? Já da gravação, aqui da presença de vocês já sai aqui do comparecimento, né? Da sala aqui virtual do Google Meet, que eu pego daqui. E preparando já esse material da videoaula, que eu tenho, depois que eu postar da outra disciplina que eu ministro lá, que o material já é bem maior, né, que eu tenho que postar lá, eu tenho que preparar, editar e publicar a versão final no YouTube. Então a videoaula de vocês também vai ser publicada no YouTube. Então, lá provavelmente vai haver um outro canal dessa disciplina de automação e controle discreto. Aí o material ficando pronto também, a edição dele, a versão final
e a publicação dele vai ser inserido lá através de um link para a aula da primeira semana da videoaula. Aí verificando esse software, se ele tem a mesma funcionalidade que o Simatic Manager que vocês estavam utilizando lá, aí beleza, ele vai ser finalizado, daí eu libero o link para vocês lá, para que vocês baixem e verifiquem a funcionalidade deles, né? E aí para o grupo de vocês, se vocês tiverem contato, aí verificar com o pessoal do grupo de vocês para mexer nele, daí eu vou passar certinho como é que mexe nele, como é que vai ser para lidar com ele, né? O tutorial para mexer com ele, passar a programação e principalmente para lidar com o diagrama de contatos, para verificar como é que é feito o projeto do sistema de automação via diagrama de contatos, que é a lógica dele. A lógica seria o quê? Lidar com a matemática discreta. Só que seria a matemática discreta aplicada ao sistema de automação. É o que a gente chama resolução de problemas. A grosso modo falando, seria a resolução de problemas. É mais a aplicação da lógica ou matemática discreta. Álgebra booleana aplicada a esses problemas daí, que é aplicada à automação discreta. Seria isso, né? Resolução de problemas, que seria projeto de sistema de automação discreta. Pegando a presença de vocês aqui, aí vocês já estão presentes nas aulas síncronas. Alguns alunos vieram me avisar que não iriam participar das aulas síncronas, né? Daí eu pedi que eles me avisassem que não iriam cursar, porque quem não for cursar a DNP, mas está matriculado na disciplina de automação e controle discreto, quer dizer, está matriculado desde o primeiro semestre na disciplina de automação e controle discreto, ele continua matriculado na disciplina de automação e controle discreto, mas só não vai cursar a DNP. O que isso quer dizer? Quer dizer que a hora que voltarem às aulas presenciais, o cara vai ter que voltar, o aluno vai ter que voltar às aulas daí. Então ele vai ter que voltar a cursar as aulas presenciais no momento que elas retornarem daí normalmente. As aulas presenciais das disciplinas, né, presenciais. Então no momento que as aulas presenciais retornarem, então mesmo ele não cursando a DNP, no momento que as aulas presenciais da disciplina em que ele estava matriculado retornarem, ele vai ter que retornar, a não ser que ele tenha trancado a matrícula. Então ele vai ter que retornar daí se ele tiver matriculado ainda e não tiver trancado a matrícula. Então ele retorna. Se ele não retornar e tiver matriculado ali, ele vai reprovar na disciplina e vai constar como reprovado por falta. Ou se aparecer alguns dias lá, não fizer as avaliações, reprovar por nota também, reprovado ali. Por quê? Porque daí ele continua matriculado na disciplina, é como se ele tivesse somente paralisado a disciplina. Mas as faltas deles e presença, desde quando paralisou ou parou a disciplina ali em março, na segunda semana de março, continuam valendo. Então, quer dizer, o diário de classe daquela época ainda está aberto. Ele só foi pausado, só foi paralisado. Então vai continuar depois a hora que essas aulas presenciais voltarem. Então a DNP não tem nada a ver com aquilo ali. Para a DNP vai ser aberto um outro diário de classe para dar continuidade com aquilo. Vocês que estão cursando a DNP, não. Vocês cursam a DNP passando aqui, beleza. Encerrou a disciplina e vocês não precisam aparecer mais depois. Aí vocês continuam cursando as outras disciplinas normalmente, daqui encerrou. Vocês passando aqui na DNP, pronto, acabou a disciplina aqui, tranquilo. Até quem não se matriculou na disciplina, mas quer cursar a disciplina, pode cursar, desde que vá se formar até o final do ano que vem. Então, se o aluno ele vai terminar as disciplinas, vai terminar estágio, vai terminar TCC até o final do ano que vem, vai colar grau até dezembro de 2021,
até dezembro do ano que vem, aí ele pode, se quiser, cursar qualquer DNP agora. Mas se não for se formar até o final do ano que vem, não. Daí ele tem que estar matriculado no primeiro semestre daí. Ele tem que ter se matriculado no primeiro semestre, né? Para cursar. Agora, se ele quiser cursar e vai conseguir se formar daí até o final do ano que vem, aí pode cursar daí as DNP daí que ele quiser. Fora isso, não. Então, vocês fiquem de olho daí no Moodle ali, que eu vou postando as informações aí, vou atualizando o material ali. Eu coloquei o material da apostila que eu estava ali. Eu até atrasei em postar esse material porque eu estava tentando colocar ele como uma página do Moodle e deu errado porque pelo Moodle aí ele não aceita a codificação dos acentos da parte latina ali, da codificação latina do código ASCII, da página do Moodle ali. Ele dá um erro. Então, acento, cedilha, acentuação em geral, ele não aceita. Então, eu tive que colocar ele como arquivo PDF mesmo, igual está na minha página pessoal. Aí eu vou colocar do material de Graph7. Aí do material de Graph7 também não é muita coisa também, e vocês também não precisam se preocupar muito porque Graph7 tinha que ser passado em uma disciplina anterior. Graph7 deveria ser passado em outra disciplina, e essa disciplina teria que ser anterior a essa disciplina de automação e controle discreto, que é a disciplina de modelagem de sistema discreto, que incrivelmente eles colocaram depois dessa disciplina de automação e controle discreto. Então, modelagem de sistema discreto, é claro, como o próprio nome diz, deveria ser antes de automação e controle discreto. Porque, como o próprio nome diz, você tem que aprender a modelar sistema de controle discreto para depois implementar sistema de controle discreto, como é o nome da disciplina aqui, automação e controle discreto. Então, antes de ver automação e controle discreto, você tem que aprender a modelar sistema de controle discreto. Não o contrário, né? Então, vocês teriam que ter modelagem de sistema discreto antes de automação e controle discreto. Aí, eles incrivelmente fizeram isso. Colocaram modelagem de sistema de controle discreto depois de automação e controle discreto. Incrivelmente ainda consegue fazer isso. Então vocês vão ver Graph7, que seria de modelagem de sistemas de controle discreto, depois dessa disciplina, no semestre que vem que é ofertada. Então, Graph7, a gente passa aqui mais resumidamente, porque essa disciplina de modelagem de sistemas discretos, ela vê somente isso, essa parte de Graph7, que é a parte de modelagem de sistemas discretos, sistemas de controle discreto. É Graph7 e redes de Petri. Então, redes de Petri é que vocês veem para ver sistemas sequenciais. Que é a sequência que o sistema tem que ter para o controle deles, que é justamente o pré-requisito para Graph7, que o Graph7 é um método gráfico para modelagem de sistema de automação discreto. Então o Graph7 é um método gráfico em que você dá a sequência do teu sistema de automação discreto. E para dar a sequência, você vê em rede de Petri. Então, rede de Petri seria mais ou menos um pré-requisito para Graph7, que vocês veem na disciplina de modelagem de sistema discreto. Quer dizer, vocês vão ver o negócio antes de ver o pré-requisito dele. Aí Então, Graph7 aqui eu passo para vocês ali numa apostila dali que eu tenho. Eu vou postar isso para vocês também, mas como material de referência, que daí vocês vão ver aonde. Nessa outra disciplina daí
de 4 horas também que vocês têm no sétimo período, tá? Depois dessa de automação e controle discreto, incrivelmente, que também é de 4 horas só para ver isso, rede Petri e Graph7, só para ver modelagem desses sistemas daqui, né? Então, o projeto que vocês têm, que é, por exemplo, esse da esteira de seleção de caixas daí, vocês tinham que fazer um modelo desse sistema, um modelo do sistema de automação dessa planta industrial, que é o quê? Dos sistemas de esteiras para separação das caixas, né? Que daí vocês podem ver eles no próximo semestre daí, nessa disciplina de modelagem de sistemas discretos. Que eu vou até pedir para vocês cobrarem dos professores daí que vão ministrar essa disciplina aí, do professor que vai ministrar essa disciplina, né? Cobrar a modelagem dele dessa planta industrial aí, né? Eu vou postar esse material aí, mas aí vai ser um material mais para consulta, né? Que aqui nós vamos verificar realmente a parte da implementação do sistema de controle discreto, que seria via o CLP, que é o principal, digamos assim, o cérebro do sistema de controle discreto seria feito pelo CLP, que o sistema hoje em dia atualmente é eletrônico, digital, e o equipamento que é feito para isso, ou que seja, que concentra o sistema é o CLP. Tá ok? Mais alguma dúvida aí? Na turma anterior, na primeira turma, tem um aluno, o Lucas, ele deu a sugestão e criou um grupo de WhatsApp. Aí ele deu uma sugestão e criou um grupo de WhatsApp ali para quem tivesse interesse, tá? Daí eu vou, se vocês entrarem no chat ali, do ladinho ali, tá o grupo ali com o link do WhatsApp, eu vou colocar ali no Moodle, tá? Eu falei com ele lá, eu vou colocar esse link ali do grupo do WhatsApp no Moodle lá nos avisos, tá? Aí quem tiver interesse clica lá, entra no grupo lá e se inscreve para tirar dúvida, para colocar os links para quem tiver interesse, tá? Aí para entrar lá, tal. Aí foi uma sugestão dele que jogou pro grupo lá, eu vou entrar também, tá? Aí quem tiver uma sugestão parecida aí também, tá livre para colocar aí também. Eu também eu posso colocar aí para criar aí também e tal. Eu só não coloquei isso porque às vezes tem gente aí que às vezes tem muito grupo de WhatsApp aí que é criado, né? E alguns grupos aí, às vezes fica meio inconveniente. Tem grupo de igreja, tem grupo aí de política, tem grupo de academia tal. Então fica meio que enchendo o saco, né? Quer dizer, tira um pouco da privacidade da pessoa, né? Então esse daqui, como foi sugestão de aluno, ele sugeriu criar, daí eu falei para eles lá, bom, já que vocês sugeriram lá, eu vou colocar na página, então fica a critério de quem quiser entrar aí, entra, tal. Daí eu cheguei lá, falei para ele, eu vou colocar na página lá então, aí eu vou deixar pro pessoal lá, quem quiser entrar, né? Fica livre para entrar, eu coloco os links lá também, os links que eu puder colocar na página lá, eu coloco também, né? Tá ok? Então, mais uma vez, se vocês tiverem dúvidas, aí podem me contactar via e-mail. O horário da permanência, terça-feira, 1h50 às 3h30, permanece o mesmo do primeiro semestre também das aulas presenciais. Eu coloco o link, o aviso também na página do Moodle, um pouquinho antes para a sala da permanência, para entrar. Também tem a permanência, só que o horário da disciplina de lógica é reconfigurável, quinta-feira da 1h50 às 3h30 também, só que o link eu coloco na página do Moodle também no aviso do mural.
o link para a sala da permanência na página do Moodle da lógica reconfigurável. Tá ok? Então tem esses horários também para tirar dúvida. E essas aulas também de atividade síncrona também para dúvida. Certo? Sendo mais, muito obrigado. Boa tarde a vocês e até semana que vem daí. Valeu, professor. Então, boa tarde também. Bom final de semana. Falou, obrigado. Para vocês também.